Não, vai ser o mês da felicidade. Amém? E aqui ainda fala na primeira ensinamento que tem aqui, né, nesse versículo, nesse cartão, diz assim: nossa felicidade está em Deus, não nas circunstâncias da vida. Amém? Então, a nossa felicidade tem que estar no Senhor, não pode ser na circunstância, porque as circunstâncias, elas mudam, né? Assim como o clima. Olha como já está diferente hoje o clima, né? Já esfriou, tá, né? Choveu um pouquinho. Então, as coisas vão mudando. Então, a nossa alegria tem que estar em Deus, não é em outras coisas. As outras coisas mudam, tudo muda. O tempo muda, as pessoas mudam, o emprego muda, tudo, o nosso corpo muda. Então, nós temos que colocar o nosso coração em Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, apresentar a Deus esse mês de agosto. Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo mês de agosto, Pai. E para nós vai ser o mês da felicidade. Não importa a circunstância, Pai. Não importa o que está acontecendo à nossa volta, não importa o que já aconteceu em outros anos, em outros tempos. O importante aqui é viver esse tempo que se chama hoje. Porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade. Não temos como viver hoje o 2025, nem temos como viver hoje o 2023. Pai, nós temos que viver aquilo que o Senhor nos oferece nesse tempo. Meu Deus, que o Senhor fortaleça a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos meditar nesses versículos, nessas palavras, nesses ensinamentos que temos aqui nesse cartão do mês de agosto, para que nós venhamos nos fortalecer no Senhor, porque nós vamos desfrutar de um mês de felicidade se nós cremos naquilo que está escrito aqui na Tua Palavra. Meu Deus, que nós venhamos nos esforçar para viver o que a Tua Palavra diz, em nome de Jesus, Pai, e que todos nós venhamos entrar nesse propósito, para que verdadeiramente o mês de agosto seja para nós o mês da felicidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, olha, você ainda não tem o que eu trouxe hoje, né? Eu trouxe hoje não, eu trouxe na quinta-feira, mas estou entregando hoje. Então, você vai receber o cartão do mês da felicidade. Você se esforça para você não esquecer de ler, né? Aqui não tem um versículo para cada dia, não. Mas aí você vai se organizando para você sempre estar meditando nesse versículo, combina ali com a família quais dias que vocês vão ler, coloca dentro da Bíblia, ou pendura lá na geladeira, um lugar que seja visível, junto com a folhinha lá, o calendário, um lugar que você vai lembrar de sempre estar lendo. Aí você pode combinar até em família, né? Marca ali um dia, às vezes na segunda, na quarta, na sexta, né? Tira esses dias da semana lá para poder fazer essa oração pela felicidade da família, leia o versículo, leia a palavra. Então vai ser esse mês de bênção, mas depende de nós colocarmos a nossa fé em ação. Coloque a sua fé em ação, não olhe para a circunstância, tem que colocar no seu coração que vai ser o mês da felicidade, não importa a circunstância, não importa o que aconteça, em nome de Jesus. Amém? Temos que tomar posse da nossa bênção, em nome de Jesus. E louvado seja Deus. Vamos na palavra do Senhor. Hoje nós vamos ver que na palavra de Deus, nós vamos falar o mês da felicidade, só que nós vamos começar aqui falando, irmãos, que na palavra de Deus, que nem tudo aquilo que é bom, nem tudo aquilo que parece que é bom, é a vontade de Deus para nós. Porque tem coisas que parecem que são boas, mas não é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é algo excelente. Amém? O que Deus tem para nós é algo excelente. Mas às vezes nós nos contentamos com algo que parece que é bom. Mas só que nós temos que procurar saber qual que é a vontade de Deus. Porque o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas. Muitas vezes ele não deixa a gente perceber que aquele algo que parece que é bom, no final pode trazer um grande prejuízo. Quantas pessoas, às vezes, que tinham hábitos, né? Que depois, mais tarde, a pessoa descobriu que aquilo ali foi, que no momento, enquanto tinha aquele hábito, parecia maravilhoso, não dava em nada. Passou algum tempo, viu que aquilo ali foi a pior coisa que a pessoa fez para a própria saúde, ou para a própria finança, ou enfim, para a própria vida. Mas enquanto estava fazendo, estava bom demais. Depois descobriu que foi a pior coisa que fez. Então não é porque parece que é bom que vai trazer felicidade
o mês da felicidade, mas não é porque parece que é bom que vai me fazer feliz, não. Pode parecer que é bom e lá na frente pode ser uma tragédia, uma tristeza. Então nós temos que estar atento àquilo que Deus tem para nós. Nós vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia, e o primeiro exemplo deles é a respeito da vontade que o povo tinha. Até então, de início, né, Deus levantava os profetas, Deus levantava os juízes, pessoas para poder orientar o povo. Mas chegou num certo tempo que o povo começou a ter o desejo de ser igual às outras nações. Porque Deus era o rei de Israel, é o rei de Israel. Deus governava o povo, Deus dava as instruções, Deus não deixava o povo sem orientação. Só que eles começaram a observar o costume de outras nações. Cuidado com aquilo que você tem observado. Tem muitas pessoas que passam a desprezar a família porque ficam observando a família dos outros. Tem gente que passa a desprezar o esposo porque passa a ficar olhando o esposo dos outros. Tem gente que passa a desprezar a esposa porque fica olhando a esposa dos outros. Tem gente que passa a desprezar os filhos porque fica olhando o filho dos outros. Então nós temos que aprender a viver a vida que Deus tem para nós, que é diferente de cada um. Amém? É diferente, cada um tem uma história, cada um tem uma família, cada um tem um jeito, cada um. Então nós temos que viver o que Deus tem para nós. Ninguém vai viver a vida do outro, nós temos que viver a nossa. Então o povo, eles estavam nessa situação, lá em 1 Samuel capítulo 8. E o povo começou a ter o desejo, irmãos, de ser igual às outras nações. É igual aquele jovem, né? Aquela criança que começa a crescer, se torna jovem, né? E às vezes começa a desejar fazer as coisas que os outros jovens fazem. Começa a desejar ter a vida que as outras pessoas têm. Irmãos, não dá para a gente servir a Deus e viver da forma que os outros vivem. Não tem como a gente servir a Deus e ir frequentar e fazer as mesmas coisas que os outros fazem. Tem coisa que não convém. Amém? Deus não vai amarrar você na cadeira, né, lá na sua cama, para você não fazer. Mas Ele nos orienta que não convém. Então não tem como. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero viver igual fulano, eu quero fazer igual ciclano. Não dá. Não dá. Se você fizer, por mais que você ache que vai estar aproveitando, no final você vai ver que foi um prejuízo. Não valeu a pena. Não vale a pena. 1 Samuel capítulo 8, versículo de número 5. Olha o que o povo falou para Samuel. E disseram-lhe, eis que já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as o quê? As nações. Tem alguém que está colocando aí o versículo? Ninguém está colocando? Na televisão? Está sem, né? Está aí também, sei. E aí diz no versículo de número 6, porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então o povo desprezou Samuel. Falou assim, Samuel, você já está velho, né? Os seus filhos não andam no mesmo caminho que você, levanta um rei para nós, igual as outras nações têm. E Samuel não gostou daquilo. Ele ficou chateado, né? Aquilo não pareceu bom para ele, aos olhos dele, né? E ele orou a Deus, buscou a direção de Deus. Então nós temos que tomar até cuidado, irmãos, com a forma como nós tratamos as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque às vezes pode chegar um tempo da gente achar que aquela pessoa já não serve mais para nós. Mas serviu até um tempo atrás, por que agora não serve? Às vezes a pessoa era boa até um tempo atrás, por que agora não é? Às vezes é porque a gente chegou, às vezes, num patamar que a gente acha que não precisa. A mesma coisa os filhos com os pais. Quando estava pequeno, você estava dependendo, a pessoa servia. Agora cresceu, não serve mais. É ruim. Então nós temos que tomar cuidado. Ali o povo não queria mais Samuel. Só que Deus deu a resposta no versículo 7. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo que quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, sobre o povo, né? Versículo 8, conforme todas as palavras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Então Deus consolou ainda Samuel, falou, Samuel, não importa a questão,
não é só você. Então nós temos que observar também a forma como se as nossas escolhas não estão rejeitando Deus. Porque às vezes a pessoa fala, eu não nego Deus, mas você nega a Deus nas suas escolhas. Você nega a Deus nas coisas que você faz. Não é de negar de falar. Nós podemos negar a Deus nas escolhas que nós fazemos. Olha o versículo de número 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre o quê? Olha, irmãos, Deus é bom. Você concorda que Deus é bom? Maravilhoso, não é? Mas Deus nunca vai te obrigar a fazer nada. A Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, o que mais? A verdade, o quê? E a vida. Ele é o caminho. A gente sabe, se nós seguirmos a Ele, nós vamos viver. Ele nos dá orientação na palavra. Quando você vem na igreja, você escuta a palavra. Nem todo mundo vai obedecer. Isso aí é uma coisa, é fato. A Bíblia diz, nem todos que estão em Israel são o quê? Israelitas. Então, uma mesma palavra, uns obedecem, outros não. Muitas pessoas podem se dizer cristão, mas são poucos os que realmente são parecidos com Cristo. Verdade. Só que Deus sempre deixa claro para nós aonde é que as nossas escolhas vão dar. Então Deus não nos obriga. Deus não obriga ninguém a parar de beber, de fumar, de prostituir, de fazer. Não, Ele mostra na palavra. Ele nos mostra que Ele já enviou Jesus para nos salvar, mas se nós não quisermos, a escolha é nossa. E aí, o que o Senhor falou para Samuel? Samuel, faz o que eles estão pedindo, mas fala com eles o que o rei que eles escolherem vão fazer com ele. Fala com eles o que o rei que eles escolherem vão ter direito sobre eles. E Deus, o Samuel falou, versículo 11, e disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos, os empregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares, por cinquentenários, e para que lavre a sua lavoura, segue a sua cega, faça as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros, e tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor da vossa terra, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus o quê? E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados, também os vossos criados, as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso trabalho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vos houveres escolhido, mas o quê? Iam perder o direito deles. A terra que eles tinham passa a ser do rei, os filhos, o rei teria domínio sobre os filhos, poderia fazer o que quisesse com as filhas, com os filhos, com os servos, com aquilo que eles plantassem, eles iam ter que colher, eles iam ter que, e não é para eles, né, que eles iam colher. Então, explicou tudo o que ia acontecer. Explicou claramente, vai ser dessa forma. Porque está achando que às vezes a gente faz escolha achando que vai ser bom. Vou parar de buscar Deus. Vou parar de ir na igreja. Vou parar de dar meu dízimo, vou parar de dar minha oferta. Não vai ser bom, agora eu tenho que viver para mim. E acha que vai ser bom. Mas o Senhor diz claramente o que acontece. E ali, irmãos, o Senhor explicou tudo para o povo. Mas sabe o que o povo falou? No versículo de número 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós o quê? Um rei. Ou em outros termos, não tem problema não, tá bom, a gente quer assim mesmo. E quiseram, e depois sofreram. Irmãos, nós temos que despertar. Às vezes a pessoa, não, eu vou fazer o que eu quero na minha vida, o problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Aí você faz. Aí depois você vê, o que você fez? Porque tem gente que é assim. E quando a pessoa está fazendo algo errado, Deus está falando, Deus está alertando, mas a pessoa bate o pé e quer ficar no erro. Depois, irmãos, aí a conta é alta. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Não é? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não dá, irmãos, para a gente servir a Deus e querer viver da nossa maneira. Às vezes nós agimos como criança. Criança, às vezes, que quer fazer uma pirraça. Às vezes o pai fala, a mãe
é escolha consciente. Essa que é a diferença, irmãos. Uma pessoa que não conhece a palavra e está no erro, fazendo coisa errada, está no tempo da ignorância, não conhece a palavra. Mas se nós já conhecemos, os nossos olhos já estão abertos. Não vai ter como falar, Senhor, não sabia. E o Senhor diz claramente, vai clamar, mas eu não vou ouvir. Porque Deus alertou, Deus avisou. Então nós temos que estar atentos àquilo que Deus está nos alertando. Esse então é a respeito da felicidade, a respeito daquilo que nós temos que tomar cuidado. Primeira coisa, para não copiar a moda dos outros. Tem gente que copia a moda e sabe de onde que vem. E começa a ir, moda surge todo dia em tudo, né? Mas tem gente que copia coisa que não sabe nem de onde é. Não sabe nem de onde, não estou falando de moda só de roupa, não. Também, né? Também. Mas de comportamentos, de atitudes. Às vezes vê uma pessoa tratando os outros de um jeito, vou tratar assim também. Você sabe que fundamento tem aquilo ali? Você sabe se Deus está aprovando aquela atitude? Não, a pessoa está fazendo coisa errada, está prosperando, está dando tudo certo, tem isso, tem carro, tem casa, pode ter muita coisa aqui. Pode, com certeza, pode ter muita coisa, mas enfim, você vai querer o mesmo fim da pessoa? Porque a gente não pode olhar só pelo que tem agora, não. A Bíblia diz que se a gente espera, irmãos, só as coisas, só nessa vida, nós somos miseráveis. A nossa maior recompensa está na glória. Amém? A nossa maior recompensa é a eternidade, irmãos. Aqui nesse mundo tudo passa. Quantas pessoas que não acordaram hoje? Quantas pessoas que pretenderam fazer alguma coisa, quando acordou de manhã não tinha força para fazer, nem saiu da cama. Então nós temos que despertar. As coisas desse mundo, irmãos, é passageiro. Priorize as coisas de Deus. Prioriza o que Deus tem para você. Não adianta, se você quiser agradar a sua carne, você vai desagradar a Deus. Se você olhar o frio, está com frio, não vou na igreja, não. Com frio, com calor, a gente tem que buscar o Senhor. Tem que buscar, tem que priorizar, tem que se preparar para vir à casa de Deus. Não é vir empurrar, né? Mas que tem hora que vem, né? Mas não tem que empurrar a nossa carne, não tem que fazer força sim com a nossa carne. Mas você tem que preparar o seu coração, senão você não vai receber nada daquilo que Deus tem para você. Então, o primeiro ponto é isso. Temos que parar de ficar copiando modas que a gente não sabe de onde é e nem sabe se aquilo é bom. Ah, não, porque eu vi que se fizer assim dá certo, eu vi que é assim que se mantém um bom relacionamento, é assim que se mantém uma boa forma, é assim que se mantém uma boa vida. Para de copiar coisas que você não sabe de onde é e nem aonde vai dar. Não, porque eu conheço meu colega fez assim, não sei o quê, e funcionou. Deus tem algo particular para você. Amém? Viva o que Deus tem para você. Você pode escutar os outros, você pode ver o que os outros fazem, mas você tem que buscar de Deus a direção para você. O povo não buscou de Deus, buscou porque os outros tinham e eles queriam também. Outro ponto importante que nós temos que estar atentos, lá em 2 Samuel, vamos lá em 2 Samuel. Irmãos, mesmo que seja algo bom, você tem que saber se aquilo é para você fazer ou não. Tem coisa que não é para você fazer. Tem pessoas que ficam tanto na preocupação de ajudar os outros e às vezes ajuda em coisas que não era para ajudar. Ah, porque isso a gente tem que ajudar todo mundo. Tem que estar atento. Não é tudo que você acha que vai fazer. Quantas coisas que você pode ter feito pensando que ia ajudar alguém e no final não ajudou, não. E não ajudou e ainda a pessoa ficou com raiva de você. Então não é porque a gente acha que tem que fazer, porque a gente acha, não, porque eu que vou saber fazer, não. Tem coisa que não é para você fazer. Mas às vezes nós queremos fazer, até na nossa família. Não, porque eu que vou dar um jeito no fulano. Eu vou dar um jeito no ciclano. Não, deixa fulano comigo que ele vai ver, que ela vai ver. Não, eu vou melhorar essa pessoa, vou fazer isso. Não, vou fazer essa pessoa se acertar. E não vai fazer nada. Tem coisa que não é para você fazer. Tem coisa que você ora. Amém? Você busca a direção de Deus. Você abençoa quem Deus levantou para fazer. Mas tem coisa que não é para você. Temos que estar atentos, irmãos. Tem coisa que não é nós que vamos mudar a pessoa. Tem coisa que não é a gente, não vai ser a nossa mão. Vai ser através de nós. Tem coisa que é através de nós e é nós. Agora tem coisa que é só através de nós. Amém? Mesma coisa a família. A salvação vai vir até, eu creio nisso, né? Que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo o quê? Tu e a tua casa. Então a salvação vai entrar na nossa casa através de nós. Através
oração, da nossa intercessão, mas a mudança mesmo, quem vai fazer não vai ser a nossa mão, não. Mas às vezes a gente esquece disso, a gente quer na força do nosso braço. Mas é uma pessoa difícil, e fala, e não sei o quê, e reclama, e quer mudar a pessoa na força do braço. Não, não vai resolver. Tem coisa que não é assim. Por mais que você vê, não, mas eu estou mais preparado que fulano. Eu que tenho que fazer, porque eu sei fazer melhor do que ciclano. Ciclano vai trabalhar igual eu trabalho, fulano não vai... Irmãos, isso é pura vaidade. Nós temos que reconhecer que tem coisas que não é para nós fazer. Porque muitas vezes nós fazemos com orgulho. E a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. E a altivez de espírito precipita a queda. A pessoa, quando se acha, o problema não é fazer. O problema é fazer porque está achando que pode fazer mais ou que nós estamos fazendo algo muito para Deus. A pior coisa que nós podemos pensar, irmãos, é achar que nós estamos fazendo muito para Deus. Por mais, você pode estar numa posição da pessoa mais rica desse mundo, mas ainda que você dê 1 milhão para a obra de Deus, esse ainda não vai ser muito, porque tudo que a gente tem já é dele. Amém? Tudo que a gente escutar já vem dele. Mas às vezes a gente acha que está fazendo muito. Não, hoje eu estou fazendo muito para Deus. Não, não é, não está. E olha o que diz lá em 2 Samuel, capítulo de número 5. Não é 5 não, irmãos, perdão. É capítulo 7. Notei 5 aqui. 7. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 2. Diz o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cegos e a arca de Deus mora dentro de quê? E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é o quê? Contigo. Irmãos, até um profeta, até um pastor, a pessoa pode errar assim, no conselho, em algo que falar. A direção tem que ser sempre o que a palavra de Deus diz. Amém? Por mais que fale assim, faça, mas tem que buscar dentro da palavra. O que é? Busca dentro da palavra. Ah, não, porque eu liguei a televisão na hora, eu liguei lá no canal do YouTube, aquela palavra que a pessoa pregou, deu certinho com aquilo que eu estava pensando, deu a resposta certinho, aquele coisa lá do dia, ou algo que eu estou acompanhando lá, deu certinho com a palavra daquele dia, e confirmou tudo que eu quero fazer, eu vou fazer mesmo, e que não preciso de igreja, não, eu vou seguir tudo lá direitinho, do jeito que a pessoa fala. Pode parecer, mas você tem que ter intimidade com Deus, para você saber exatamente se aquela é uma direção de Deus para você. Amém? Se é para aquilo que Deus tem para você. O Davi, irmãos, ele pensou, mas eu tenho casa. E a arca de Deus não tem casa. Fique entenda. Irmãos, olha o versículo de número 4. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ia tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em o quê? E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fosse, destruí teus inimigos diante de ti, fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra, e preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará o quê? Quando teus dias forem completos e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para onde?
intenção. Mas a boa intenção, irmãos, não adianta só ter boa intenção. Você pode ter boa intenção para muitas coisas, mas a sua boa intenção pode levar você a fazer uma coisa que não tem necessidade. Não, porque eu fui lá xingar a pessoa que estava com uma boa intenção de abrir os olhos daquela pessoa. Aí você pode ter xingado a pessoa, despertar a ira, a pessoa pode ter brigado com você, estar com raiva de você, porque não adianta só ter boa intenção, tem que ter direção, não é boa intenção. Amém? Tem que ter direção de Deus. E Deus mostrou para o profeta Natan, que era para falar para Davi, que essa não era. Deus não tinha levantado Davi para ser construtor de casa, Deus tinha levantado Davi para ser guerreiro. Amém? Você tem que entender, nós temos que entender para que Deus nos levantou. E nós temos que assumir a nossa posição. Deus levantou você para ser um dizimista na casa do Senhor, ofertante, coluna na casa de Deus. Assuma a sua posição. Não é esperar que outra pessoa faça, não. Ah, mas nessa cidade tem pessoa mais rica. Tinha. Tem, né? Tinha, não. Tem. Mas Deus não levantou, não foi nós? Se Deus quisesse, Deus poderia ter mandado alguém levantar para ele um palácio lá. Mas Deus não mandou construir. Naquele momento ainda não. Porque tudo tem um tempo determinado. Não tinha chegado ainda o tempo. E não era no tempo de Davi. E é isso que a gente tem que entender. Não é que tem coisa, irmãos, não é que Deus não vai fazer na sua vida. Deus vai até permitir. Deus vai até fazer na sua vida, mas não é agora. Amém? Tem que saber esperar. Espera o tempo de Deus. Não adianta se precipitar. Condição para fazer, Deus daria a Davi. Mas não era isso que Deus tinha para ele naquele momento. Então nós temos que saber o que Deus tem para nós em cada tempo. E Deus foi mostrando para Davi, Davi, eu que tirei você de trás do mar. Eu que te dei descanso. Eu que destruí os seus inimigos. Eu que te dei nome sobre a terra. Então é Deus que faz. A gente não pode, irmãos, esquecer de onde Deus nos tirou, a ponto de chegar no patamar e achar que a gente pode fazer tudo sem Deus. Não, porque eu tenho dinheiro para fazer, eu vou fazer. Eu tenho estudo para fazer, né? Eu estudei, então eu posso fazer o que eu quiser. Ah, eu sei falar bem, então eu vou sair falando o que eu quiser também. Ah, eu tenho influência em certo lugar. Ah, eu estou mandando, eu estou podendo. Irmãos, nós somos dependentes de Deus. Amém? Em qualquer e em todo tempo. Nós somos dependentes de Deus. Não adianta pensar, às vezes a pessoa cresce e esquece quem fez crescer. Foi Deus que fez crescer. Amém? Fala assim, Deus me fez crescer. Amém? É Deus, irmãos. A gente não pode esquecer disso, que às vezes a pessoa esquece aquele que curou, aquele que abriu porta, aquele que livrou da mão do Satanás, né? Esquece. Quantas pessoas estão na beira da morte, Deus deu vida. Amém? Deus ampliou os anos de vida da pessoa. E às vezes a pessoa esquece e acha que está fazendo muito para Deus. Tem gente que não veio hoje porque achou que é muito. Ah, sai com esse frio. Ah, não, aí é muito para mim. Aí não dá. Estou cansado, meu pé está doendo, dormi tarde. Não é muito para Deus, não. Porque a vida que você tem é Ele que te dá. É Ele que te dá. Nada é muito para Deus. Nada. Nada é muito. Não acha que está fazendo muito para Deus porque não está. E é isso que Deus foi mostrando Davi. Aí Davi, a ficha caiu, né? Olha o que diz lá no versículo 18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E qual a minha casa que me trouxeste até onde? Aqui. Você pode ter a idade que você for. Pode ser criança, pode ser jovem. Não importa a sua idade. Você pode ser muito novo, ou você pode ser uma pessoa já avançada em idade. Mas quem é você para que Deus te trouxesse até aqui? Porque tem pessoas que viveram menos tempo do que você. Amém? Menos tempo do que você. Porque tem pessoas que nem nasceram. Nem chegaram a nascer. Então nós temos que pensar quem Deus. O Senhor está me permitindo viver é a graça do Senhor. Amém? É a misericórdia do Senhor. A gente não pode achar, não, que Deus tinha, não, Deus não tinha. Não. A Bíblia diz que Ele fez porque Ele amou, não é porque Ele tinha que fazer. E não tem obrigação de fazer nada. Ele não tem obrigação nem de nos dar o ar que a gente está respirando hoje. Não tem obrigação. Ele faz porque Ele nos ama. Amém? Porque Ele nos ama com amor incondicional. Então nós temos que entender isso. Aí Davi entrou na presença do Senhor e aí ele reconheceu: Senhor, realmente é a tua graça mesmo. Quem que sou eu? Eu era só um jovem pastor. Irmãos, quem somos nós? Às vezes você era uma pessoa que ninguém dava nada por você. Às vezes não falava com você, mas
iam torcer o nariz, né? Porque via você, porque via sua casa, porque via você começar uma coisa e falar, não vai dar certo, e não vai dar em nada, e isso é fogo de palha, daqui a pouco sai da presença de Deus, daqui a pouco está nas coisas erradas de novo. Depende de você. Depende de você. É Deus, Ele quer nos abençoar. Viva a visão que Deus tem para você e permaneça. Deus falou, irmãos, que Deus ia, preparei, no versículo 10, fala, preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no lugar e não seja mais movido. Você também tem que habitar na presença de Deus. Tem que criar raiz. Tem que firmar os pés. Não adianta hoje estar na presença de Deus, amanhã não está. Hoje você está aqui, amanhã você está em outra igreja, depois em outra, não adianta não. Deus nos fez, para nós temos que criar raiz. Tem que permanecer. Deus falou que Ele nos escolheu para que nós venhamos produzir fruto e o fruto permaneça. Se você ficar mudando todo dia uma árvore de lugar, uma hora não vai dar fruto mais não. Uma hora vai, ela poderia até produzir, mas ela vai parar de produzir. Então nós temos que criar raiz, planta, seja firme. Eu quero fazer isso, então investe naquilo, é de Deus, né? Primeira coisa, é de Deus. Se é de Deus, tem a bênção do Senhor, vai dar certo. Se não for, irmão, não adianta. Se eu investir numa coisa que não é de Deus, o inimigo vai ter legalidade de levar aquilo embora. E leva. Então eu tenho que fazer o que é da direção de Deus. É da direção do Senhor? Cria raiz, investe naquilo, se prepara para aquilo, se capacita para aquilo e faça o seu melhor. Tem que criar raiz em tudo. E não adianta. E outra coisa, então o terceiro mensagem para nós hoje. Então, primeiro a gente tem que parar de estar desejando as coisas só que os outros têm, né? E querer copiar a moda que a gente não sabe onde é. Segunda coisa, não é porque eu acho que é bom, que é para mim fazer, eu tenho que saber a direção de Deus. Eu tenho que procurar. Não, porque eu acho que isso que vai ser bom para o fulano. Não somos Deus, né? Nós sabemos o que a palavra de Deus diz, mas a gente tomar decisão para os outros, a gente tem que andar na direção de Deus. Nós vimos aqui a intenção de Davi. E não podemos esquecer, né? Ainda dentro desse segundo conselho da palavra, a gente não pode esquecer que por mais que Deus nos tenha prosperado, nos abençoado, tenha te dado sabedoria, tenha abençoado sua casa, mas você nunca vai estar fazendo muito para Deus. Pode dar tudo que você quiser. Isso aí não é muito ainda para Deus. Não é. Nada que nós fizermos vai ser muito para Deus. E o terceiro ponto aqui, irmãos, dessa mensagem, está em Números capítulo 11. Que é o seguinte, cuidado com as pessoas estranhas. Números capítulo 11. Cuidado com as pessoas estranhas, com costumes estranhos. Números capítulo 11. A gente, se bem que hoje eu não sei, né, se os pais fazem isso, mas antes a gente deveria fazer, né? Mas, enfim. Antes a gente escutava muito mais do que hoje. Os pais falando para os filhos, você não pode aceitar nada de estranho. Não era isso? Quem já ensinou isso para os filhos? Levantar, você já ensinou? Não, se alguém te dá uma coisa na rua, não ensinava essas coisas. Se alguém te chamar para isso, né? Pegar você pela mão, te oferecer uma carona, né? Se você está voltando para a escola, não vai aceitar carona de estranho, não. E não sei o que, aquela preocupação toda. Irmãos, porque a Bíblia fala que cada um tem que beber água da sua própria cisterna. Então nós temos que estar atentos. Você sabe quem é o seu Deus? Sabe ou não? Ih, misericórdia. Você sabe quem é o seu Deus? Sim. Nós temos que conhecer, saber quem é. O apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Agora, se você não souber quem que você serve, qual que é a sua igreja, quem que é o seu pastor, quem que que oração você faz, quem que prega lá, se você não conhecer, você vai ficar perdido. Se você não sabe qual que é o seu emprego, o que você tem que fazer lá, vai aparecer qualquer um e vai mandar você fazer outra coisa, você vai fazer, você não sabe qual que é a sua função. Então, a gente tem que procurar conhecer. Eu não sei o que Deus tem para mim, então o que a pessoa me oferecer lá, eu vou aceitar. Tem gente que não sabe nem com quem quer casar, aí parece qualquer coisa, aceita. Tem que saber, tem que procurar conhecer, porque senão a gente vai ser influenciado por outras coisas. Tem gente que não sabe o que quer do futuro, está perdido, 2024 não sabe ainda, nem sabe o projeto de vida, não sabe nem o que planejou, não sabe se vai lá frente, se volta. Não, você tem que ter filho, você tem que saber o que você crê.
tem que saber que onde que água que você bebe. Olha o capítulo 11, no versículo de número 4. E o vulgo que estava no meio da onde? Veio a ter grande o quê? Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará o quê? Quando o povo saiu do Egito, não saiu só o povo de Deus. Saíram pessoas estrangeiros no meio do povo de Deus. Não foi só o povo de Deus que saiu. Alguns já estavam querendo sair mesmo, né? Já aproveitou o movimento e saiu também. E esse povo estranho, lá na nova versão internacional, diz assim, se você ler esse versículo lá na nova versão internacional, diz assim: e um bando de desocupados. Forte, né? O povo estranho que estava no meio do povo de Deus. Irmãos, infelizmente, o inimigo levanta pessoas para colocar no nosso meio, para poder nos desorientar. Porque tem pessoas que nos desorientam. Desorienta ou não? Já trabalhou com alguém que te desorientava? Não é? Mas a pessoa, você quer fazer uma coisa, né? Você nem consegue, porque a pessoa te desorienta. Irmãos, infelizmente, tem pessoas que às vezes você está decidindo: não, vou fazer assim, Deus me deu essa direção, Deus me deu essa palavra, vem um fala uma coisa, vem outro fala outra coisa, outro fala. Aí você fica desorientado. Então, o vulgo que fala aqui é esse povo que saiu, que não era do povo de Deus, e estava lá no meio do povo de Deus. E eles começaram a desejar o quê? A carne do Egito, né? Então, olha para você ver. A Bíblia fala que as más conversações, elas fazem o quê? Corrompe o quê? Tem conversa que você não tem que ter. Tem conversa que você não tem que sair da sua boca. Tem assunto que não tem que estar no seu meio, não tem que estar. Mas às vezes você quer conversar, às vezes você quer falar, você quer ver coisas que não convém para você. Não, mas é porque o meu amigo, que é a minha amiga, porque o fulano, que o ciclano me mandou isso aqui, eu tenho que ver. Tem coisa que não é para você ver, tem coisa que não é para você não tem que querer nem saber. Tem que nem querer saber, sabe, irmãos? Tem coisa que a gente tem que colocar no nosso coração. Não é tudo que chega até a nós que a gente tem que querer saber, não. Tem coisa que a gente não tem que querer nem saber. Tem que falar dentro de você mesmo, você já tem que fechar os seus ouvidos espirituais, né? E falar: não quero saber disso. Não me interessa isso. Coisa que a gente tem que ser assim mesmo, já cortar pela raiz, não interessa. Porque o povo começou a escutar. Porque o diabo é assim, irmãos. Ele vai vir de cara, ele vai vir tentando influenciar você. Ele vai mudar a sua ideia. Vai tentar, né, mudar a sua ideia. Está amarrado em nome de Jesus, né? Mas ele vai tentar mudar a sua ideia com alguma coisa. Ah, você é bobo demais, você faz demais pela sua família. Você tem paciência demais com fulano. Se eu fosse você, já tinha largado fulano, já saiu desse emprego. Eles te pagam mal, eles não te reconhecem, você é um bobo, você é uma boba, você fica ajudando pai, fica ajudando mãe, você fica... Mas é um vulgo. Fala assim: Deus me livre. Mas tem, irmãos, tem, infelizmente tem. Então nós temos que despertar. Não dá para a gente ficar escutando coisas estranhas, não, tem que olhar na palavra. Aí versículo 5: lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Era escravo, irmãos. Estava chorando lá no Egito para Deus ter misericórdia, né? E tirar. Mas depois que passa a dor, aí esquece. Não, que no Egito tinha carne de graça. De graça. Dava a vida deles lá para trabalhar, para fazer as coisas, não estava aguentando mais. E tem gente que esquece. Não, porque há 20 anos atrás minha vida era boa. Aquilo era vida boa. Tem certeza? Se você tivesse continuado nela, você acha que você estava vivo até hoje? Era bom? Aquilo que é bom? Não, porque eu tinha dinheiro. Você tinha dinheiro, mas aquilo Deus agradava. Não, que aí eu fazia, eu tinha muito amigo, eu tinha muita gente que não me chamava para ir na casa dos outros. Você não tem, né? Mas você acha que aquilo ali era bom? Você acha que aquilo ali agradava a Deus? Olha o versículo de número 6. 5, né? Lembra dos peixes comidos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porós e das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma o quê? Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidé. Eles falavam que se o povo ia colhia, e em moinhos o moía, ou no grau pisava, e em panelas cozidas,
ele fazia bolos e o seu sabor era como o quê? Irmãos, aí Moisés ficou ouvindo aquela reclamação do povo. Moisés ficou desanimado, né? Ficou chateado. Ele até orou a Deus e falou: Senhor, eu não gerei esse povo, não dei a luz a esse povo todo. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Né? Se é para viver dessa forma, é para o Senhor me matar. Ele chegou a falar isso com Deus, porque ficou pesado para ele, cara. E aí Deus teve misericórdia, levantou 70 anciões para ajudarem Moisés, a mesma unção que tinha em Moisés. Deus colocou nesses 70 para ajudar Moisés a carregar o fardo do povo. Só que Deus, irmãos, ele ouviu aquela murmuração. A Bíblia diz que Deus detesta. Fala assim: Deus detesta murmuração. Não detesta. O que é murmuração? Ficar reclamando. E o que o diabo quer fazer de nós? Reclamar. Porque se a gente reclamar, a gente ofende a Deus. E por isso o diabo tanto faz as coisas para a gente reclamar. Reclamar da vida, reclamar do corpo, reclamar da família, reclamar do salário, reclamar da igreja, reclamar da cidade, reclamar do sol, da chuva, reclamar de tudo, da comida. A comida está pronta, né? Reclama da comida que está pronta. Pior se fosse para fazer, né? Pior não, né? Mesmo que estiver fazendo, ainda bem tem alguma coisa para fazer. Pior se não tivesse nada para comer. Aí ia ser ruim. Mas a gente reclama de tudo, né? Reclama da casa, reclama da cama, reclama de tudo que tem, reclama, né? Porque Deus que me livre dessa casa, que Deus que me livre desses filhos, que Deus que me livre de tudo. Se Deus livrar, vai ficar sem nada mesmo. Vai ficar sem nada. Então nós temos que vermos que a murmuração é uma coisa que Deus detesta. Deus detesta isso. E aí o povo começou a reclamar, e Deus ouve, irmãos. E Moisés estava, né, ali sem saber o que fazia com a reclamação do povo, que é assim. É igual um fogo, irmãos. Infelizmente, né, tempo atrás, ele está tendo umas queimadas aí, muito triste, né? Mas é igual um fogo, começa pequenininho, quando alastra, irmãos. Chega, pô, tem casco, não dá para controlar. A murmuração é isso. Se você fica perto de uma pessoa que é murmuradora, daqui a pouco você está murmurando também. Se a pessoa ficar reclamando, eu estou sentindo dor, você sabe que cada pessoa você começa a sentir dor também. Então, que a pessoa reclama. Aí a pessoa, não, meu marido é assim, que não sei o que, ele reclama. Daqui a pouco você chega em casa, sabe do seu marido, você já começa a achar que ele é igual o que você acabou de ouvir. Porque de tanto que a murmuração ela é como um fogo, irmãos, que ela inflama e destrói. Então, chegou no povo, não dava fogo. Todo mundo estava reclamando. Começou pelos estrangeiros, mas todo mundo reclamou. E às vezes está assim, às vezes você está reclamando de coisa que você não tem que reclamar. Você está pegando reclamação dos outros, a coisa não tem nada a ver com você. Você está doendo a dor dos outros, você está sentindo a dor dos outros, coisa que não era para você preocupar com isso. Mas você está lá se remoendo, você está lá reclamando de coisa que não está nem influenciando a sua vida. Deus está te abençoando, diga glória a Deus. Aí tem quem não está sendo abençoado, está reclamando, e você está reclamando, como diz o ditado, de barriga o quê? Não estava morrendo de fome, não tinha nada, não estava morrendo de fome, tinha que comer. Olha o versículo 18. E dirás ao povo, a Deus mandou um recado, né? Santificai-vos para amanhã, comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne o quê? Deus escuta a reclamação. E Deus fala, o povo não quer comer carne, vai comer, mas se prepara. Se prepara o quê? Vai comer carne. Não vai comer pouco, não. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastigueis delas, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito, dar-lhes carne comerão o mês inteiro, degollar-se-ão para eles ovelhas e vacas que bastam, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes da onde? Do mar que lhes bastem. Deus tem poder, irmãos, de fazer na nossa vida
ainda infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus tem poder, o poder de Deus não está limitado. Para Deus não tem coisa difícil nenhuma. Tem coisa que Deus não fez na nossa vida, não é porque é difícil, não. É porque não é para nós ainda, e nem naquele tempo. E por isso que a gente tem que ver, irmãos, que Deus não olha o resultado de algo, Deus olha a intenção do coração. Por isso que a Bíblia fala assim, eu amo que dá com alegria. Você pode dar R$1 milhão, se não der com alegria, Deus não está agradando isso não. Então, olha só, Deus olhou para o coração do povo e viu que Deus estava rejeitando o povo. Não era que estava rejeitando o maná, mas estava rejeitando o que Deus estava oferecendo. Se você acha que quem é, às vezes, que infelizmente tem vontade de morrer, você está rejeitando a vida que Deus te dá. Você não está rejeitando quem está te fazendo raiva, você não está rejeitando o problema que você está enfrentando, você não está rejeitando uma dor que você está sentindo, você está rejeitando o próprio Deus, porque é Ele que te dá a vida. Amém? Então não tem nada de bom e nem de agradável diante de Deus uma pessoa desejar morrer. Não tem nada de engraçado nisso e nem de agradável a Deus. Não tem nada disso. Não agrada o coração de Deus, porque quem dá a vida é Ele. O povo estava rejeitando a comida, não era comida, estava rejeitando o próprio Deus. Ainda o Senhor falou para eles, vão comer o mês inteiro. Aí Moisés falou assim, da onde vai tirar tanta carne? Tem 600 mil homens, isso tirando crianças e mulheres. 600 mil, da onde vai arrumar tanta carne? Nosso Deus é o Deus da provisão. Amém? Poder não falta em Deus. Deus tem, irmãos, Deus é maravilhoso, não tem nem palavras para descrever. Aí diz no versículo, o que o Senhor fez? Lá no versículo de número 32. Então o povo se levantou, 31. Então soprou um vento do Senhor, trouxe codornizes do mar e umas aves pequenas, né? E as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e há quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colheram 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Versículo 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Sabe o que significa Quibrote, né? Hatavá significa o sepulcro da concupiscência. E o que é a concupiscência? Nós vimos aqui quinta-feira, que é o desejo, irmãos, por ter ou fazer algo que não agrada a Deus. Concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Irmãos, ali o que aconteceu, aquelas pessoas que tiveram aquele desejo morreram. Mas antes Deus proveu. Porque o nome de Deus não deixaria de se glorificar. O poder Deus tem. Tanto que Deus falou para Moisés, no versículo 23. Lá no versículo 23 fala assim: porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a minha mão? Encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Até Moisés duvidou que podia ter carne para 1 mês para aquele povo. E teve. Deus proveu. Só que veio a praga, veio a condenação. O salário do pecado é o quê? A morte. E aqueles irmãos que tiveram aquele desejo morreram. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos. A mão de Deus, ainda na nova tradução linguagem de hoje, acho que é na nova tradução linguagem de hoje, esse versículo, Deus falou para Moisés, se ele tinha poder, para oferecer tão pouco. O que é 1 mês de carne para Deus? O que é, irmãos? Qualquer coisa aí, qualquer riqueza desse mundo, o que é isso para Deus? Deus é maravilhoso, dono do todo poder, tem poder para fazer o que Ele quiser. Então, nós não podemos esquecer quem é o nosso Deus. Cuidado com os seus desejos, porque senão o nosso desejo pode nos matar. Fala, Deus me livre. Vamos ficar de pé em nome de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pela palavra, glória a Deus. E vamos orar, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Agora é o momento de você analisar a sua vida. É o momento de você pensar aí no
nos seus planos, nos seus sonhos e ver se está tudo alinhado com a vontade de Deus. Não adianta colocar na cabeça, eu tenho dinheiro para fazer, eu vou fazer. Você pode ter dinheiro, mas se você fazer uma coisa que não agrada ao coração de Deus, aí o prejuízo é grande. Então, ora a Deus, feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. O fato de nós estarmos bem hoje não significa que a gente não precisa de Deus, muito pelo contrário, significa que Ele tem nos sustentado até aqui. Se Ele não tivesse nos sustentado, nós não teríamos chegado até aqui. Se Deus não tivesse nos abençoado, nós não teríamos casa, família, não teria nada. Reconheça a dependência do Senhor. Vai falando com Ele neste momento. Fala, Senhor, eu reconheço, Pai, que eu preciso do Senhor. Pai, me perdoa. Muitas vezes, Pai, eu quis fazer as coisas por orgulho. Fala com o Senhor. Às vezes você já fez coisas por orgulho. Talvez seu orgulho está aí no seu coração. Então você vai falar com Deus neste momento. Fala, Senhor, me livra, Senhor, da minha própria vontade. Me livra, Senhor, da minha soberba. Me livra, Senhor, do orgulho, Pai. Das coisas que não agradam o Senhor. Novamente você orar. Às vezes é a oportunidade que Deus está te dando para você parar de reclamar. Antes que essa reclamação te mate. Às vezes você reclama tanto da sua saúde, tanto do seu corpo, que às vezes essa reclamação é que vai acabar tirando a sua vida. É coisa séria, é coisa para abrir os nossos olhos mesmo. Agora, se nós não quisermos isso, a gente tem que mudar a nossa atitude. A gente tem que mudar o nosso comportamento. Então entra na presença de Deus verdadeiramente, fecha os seus olhos e ora na presença do Senhor. Às vezes é uma pessoa murmuradora, você reclama de tudo que você reclama, tudo que você coloca defeito, nada para você estar bom. Então peça a Deus perdão. A Bíblia diz: sede, pois, agradecidos. Agradeça ao Senhor. Não adianta você ficar desejando coisas que Deus não tem para você. A Bíblia diz: nós temos, o apóstolo Paulo declarou que ele já tinha aprendido a se contentar com aquilo que tem. Não que ele não desejava mais, mas o que ele tinha, ele sabia ser feliz com o que ele tinha. E você sabe ser feliz com o que você tem? Ou você é uma pessoa sempre satisfeita com tudo? Nada para você está bom. Nada que as pessoas fazem serve. Nada do que as pessoas te oferecem para você estar no nível que você acha que deveria estar. Nós não somos Deus. Nós somos filhos dele. Ele é soberano. Ele é maravilhoso. Oh Jesus, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Meu Deus, o Senhor é quem envia a tua palavra e nos cura e nos sara. Oh Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nessa manhã sobre a nossa vida, Pai. Vem nos convencer da justiça, do juízo e do nosso pecado também, Senhor. Porque nós chegamos até a tua casa para a gente sermos endireitados, moldados pelas tuas mãos. E o barro, meu Deus, ele tem que se amassar para poder ter a forma que o Criador, que o oleiro deseja que ele tenha. Meu Deus, assim também é nós. Às vezes o Senhor permite situações na nossa vida para nos moldar, para nos às vezes até amassar, mas é para a gente ter a forma certa. É para a gente chegar ao ponto que o Senhor quer que a gente chegue. Vai orando a Deus, limpa o seu coração. Peça a Deus perdão por ser uma pessoa às vezes que reclama muito. Peça a Deus perdão, Senhor, me perdoa. Eu reclamo de barrigas cheias. Eu reclamo, Senhor, de oportunidades que eu tenho que outros não têm. Eu reclamo, Senhor, da minha casa, que outros nem casa não têm. Falar com Deus. Você reclama do seu corpo, você reclama da sua altura, você reclama do seu peso, você reclama de tanta coisa. Peça a Deus perdão. E o ar que está nos seus pulmões, Deus te dá. A força do seu coração está batendo, não está parado. Agradeça ao Senhor. Fala com Ele. Deus, obrigada, Jesus. Obrigado. Comece a agradecer. Vai agradecendo pela sua vida. Quem é casado, agradeça pela esposa, agradeça pelo esposo. Você que tem uma casa para morar, mas essa casa, mas é a que você tem, agradeça. Está agradecendo agora. Agradeça ao Senhor. Porque eu queria ter a vida do fulano, mas você não vai ter a vida do fulano. Então agradeça pela sua. Agradeça pela sua.
Você não precisa de beber, de fumar, de se prostituir para você ter alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que experimentar a verdadeira alegria. O dia que você experimentar essa alegria que vem do Espírito Santo, você larga todas as outras coisas. Então, se encha da presença de Deus. Fala para o Senhor neste momento: Senhor, eu quero essa alegria do Senhor. Esse mês é o mês da felicidade. Eu quero beber, Senhor, das tuas águas. Eu quero beber, Senhor, das tuas fontes, Senhor. Eu não quero ficar esperando eu ter alguém, eu estar com alguém para eu me sentir alegre, para eu me sentir feliz. Senhor, eu não quero ficar esperando alguém me alegrar. Eu quero a alegria do Senhor. Eu tenho a alegria do Senhor. Vai falando isso agora. Vai alegrando na presença do Senhor. Não importa a circunstância. A nossa alegria não depende da circunstância. Nós temos um Deus que a palavra do Senhor diz em Daniel 2:21, que Ele remove reis, estabelece reis, que Ele é quem muda o tempo, as estações, que Ele é quem dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. É Deus que dá. Nós temos um Deus que tem o poder de mudar a circunstância. Nós temos um Deus que para Ele não tem pouco poder. Nada é difícil para Ele, nada é complicado. O que é para Ele alimentar 600 mil, 10 milhões, quantos fossem? Que é para Deus isso? E às vezes nós fazemos algo e achamos que estamos fazendo muito. Às vezes devolvemos ali uns 10% e achamos que é muito. Isso é muito para Deus, muito. O que é muito para Ele? O que é muito para aquele que é dono de tudo? O que é muito para aquele que é dono da nossa vida? Ah, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és a fonte. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso. Oh, vai agradecendo, enche o seu coração de gratidão, vai agradecendo. Vai agradecendo ao Senhor pelos seus filhos. Vai agradecendo a Deus pela sua família. Tem gente que foi separado da família quando novo e nem conheceu ninguém da família. Viveu na casa dos outros, não conhece o irmão, não conheceu o pai, não conheceu a mãe, não sabe se tem primo, não sabe se tem tio, não sabe se o parente está vivo, se está morto, não sabe o que aconteceu, às vezes nem conhece a verdadeira história de vida. E você sabe quem é o seu familiar, você sabe onde tem alguém da sua família. Agradeça a Deus, seja grato a Ele, seja grato a Ele. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Agradeça ao Senhor. Ergue a sua voz e agradeça. Deus te deu uma voz, então faça a sua voz ser ouvida. O povo ergue a voz para reclamar, vamos erguer a voz para agradecer. Ergue a sua voz e comece a agradecer a Deus. Agora não é hora de se calar, é hora de agradecer. Vai agradecendo em voz alta, vai falando com o Senhor: Senhor, obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem tido misericórdia de mim, Jesus. O Senhor me deu oportunidade de aceitar o Senhor, e quando eu estava vivo ainda, depois eu teria mais oportunidade. Obrigado que o Senhor me curou, obrigado, Jesus, pelo tempo que o Senhor me deu junto com o meu familiar. Obrigada, Senhor, porque a Tua graça me basta. Obrigada, Senhor, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigada, Senhor, porque quando nós achamos que estamos fracos, a Tua mão nos sustenta de pé. Quando nós achamos que não vamos conseguir, o Senhor nos toma pela mão, o Senhor nos faz ir além, Jesus, daquilo que nós achávamos. Levanta as suas mãos em sinal de gratidão a Ele. E agradeça, Jesus. Agradeça a Ele, vai agradecendo. Ó Deus,